Olá, este é o Chão e Paz, o seu programa do bem. Nesta semana, os devotos de Santo Antônio fazem festa para o santo em uma celebração que ultrapassa o espaço da igreja e que também está relacionada com a cultura nordestina. No programa de hoje, o Frei Capuchinho, o Padre Jorge Rocha, fala sobre a santidade e caridade a partir da figura de Santo Antônio. Também no Chão e Paz, o amor e a alegria dos padres a oferecer Jesus Eucarístico à comunidade e as dicas litúrgicas de um curso de formação para salmistas. Todo santo é um exemplo a ser seguido. São eles que apontam para o ser humano que a santidade é possível. Santo Antônio é sinal de caridade e amor aos mais pobres. O Frei Capuchinho, o Padre Jorge Rocha, apresenta a vida de Santo Antônio e aponta as lições que este santo português traz para o mundo. Olá, Frei Jorge, tudo bom? Uma alegria receber o senhor aqui no Chão e Paz. E a gente falar de um santo que tem uma devoção tão grande na nossa cidade, na nossa arquidiocese, que é Santo Antônio. Qual é o principal exemplo que Santo Antônio deixa para os fiéis? Santo Antônio deixa um exemplo maravilhoso para os fiéis. Primeiramente, Santo Antônio é um homem culto. E esta cultura de Santo Antônio não o distanciou dos pobres. Parece até um paradoxo. Quanto mais culto Santo Antônio é, mais dos pobres ele se aproxima. Então a gente percebe que Santo Antônio deixa um legado para os pobres e os simples, sobretudo no que diz respeito aos seus milagres. Fazendo uma investigação acurada, nós percebemos que os milagres realizados por Santo Antônio são todos milagres para os pobres, para os simples, para as pessoas mais necessitadas. Exatamente por isso, uma grande identificação de Santo Antônio com esta parcela da nossa população ontem, hoje, e como a santidade é viva na igreja, todo o tempo. Então, o grande exemplo de Santo Antônio é uma irmanação com os pobres, uma aproximação com os simples, está cada vez mais fraterno com os mais necessitados. E creio que esta é uma grande consonância de Santo Antônio com aquilo que ensina o Santo Padre, o Papa Francisco, exatamente isso, sentir o cheiro do povo, estar perto das pessoas que necessitam, e Santo Antônio, na fé e na prática, já anunciava isso há tanto tempo. É fazer da oração uma experiência concreta, de atitude, não ficar só no louvor, né? Exatamente isso. E foi isso que Santo Antônio de fato fez. Não deixou de louvar, não deixou de rezar, e diga-se que era um homem de grande intimidade com Deus. Agora, uma oração que tem a sua concretude. Não fica simplesmente no burburinho, não fica apenas no ouvir dizer, mas é uma ação do mesmo jeito que o verbo se fez carne, a oração se faz carne. A oração se faz presença, se faz sentida no coração, na vida e, sobretudo, é uma oração que transforma os ambientes. E esta foi a grande oração e este foi o grande jeito de ser de Santo Antônio. É o legado para a história da igreja, é o legado, sobretudo, para aqueles que são devotos e devotas de Santo Antônio. Daqui a pouco, você acompanha mais um trecho da entrevista com o Frei Jorge Rocha sobre a vida e o legado deixado por Santo Antônio. No ministério sacerdotal, o padre vive muito próximo da Eucaristia. É através da missa que ele viabiliza a presença viva de Cristo entre os homens, em uma celebração que também inclui a escuta da palavra de Deus. Glória a Deus, lá dos céus, e paz aos seus amigos. Agradecemos. A missa é dividida em duas partes. Na primeira, a comunidade participa da partilha da palavra. Através das leituras, são apresentadas as histórias do povo de Deus que ajudam os fiéis da atualidade a permanecerem firmes na fé. Depois de ouvir e refletir a palavra, tem início a liturgia eucarística, que é o rito que prepara e torna a matéria do vinho e do pão em corpo e sangue de Cristo. É pela imposição das mãos e oração do sacerdote que Jesus faz-se presente no sacramento da Eucaristia. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Eu sou muito feliz por ser padre.
tenho uma alegria muito grande, 29 anos, e tenho um prazer de trabalhar no Lobato, lá na Paróquia Nossa Senhora das Dores, ajudando, servindo a igreja, a nossa arquidiocese, e vendo o povo sendo curado, sendo salvo pela Eucaristia, pela oração. Para quem está em processo de formação para o sacerdócio, a expectativa de viver a Eucaristia tão de perto é grande e já traz sinais de alegria. É esse corpo, esse sangue, esse alimento que nós vamos consagrar, que vai ser ofertado ao povo pelo próprio Cristo, que vai vir pelas nossas mãos. Eu acho que é uma expectativa muito grande, o coração fica entusiasmado. Padre José Hamilton é pároco de Nossa Senhora da Paz e assumiu o sacerdócio há 4 anos. A primeira celebração eucarística que ele presidiu foi na comunidade em que participava, e a lembrança deste dia está viva na memória. A primeira vez que eu celebrei a Eucaristia, né, hoje a festa da Eucaristia, foi na comunidade da Ilha Amarela, lá na minha paróquia, no subúrbio ferroviário de Salvador, paróquia Santa Terezinha, doutora da Igreja, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Foi uma festa inesquecível, muito bonita, tenho tudo registrado, meu coração vibrante, minha família, o povo todo, o povo de Deus. Uma beleza, a Eucaristia era o grande sol que brilhava em torno de tudo. Na solenidade de Corpus Christi, a igreja celebra a instituição da Eucaristia, que aconteceu na Quinta-feira Santa, quando Jesus, na última ceia, se oferece como alimento aos discípulos. Como a lembrança da paixão e morte não permite expressões de alegria, foi criada esta festa para louvar Jesus Eucarístico. Quando o corpo de Deus sai nas ruas e Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo, e é celebrado com grande beleza. Em Salvador, a solenidade também tem relevância histórica. Corpus Christi foi a primeira manifestação religiosa após a fundação da cidade em 1549. Sim, e isso há 464 anos. É a primeira cidade do Brasil a fazer uma procissão de Corpus Christi. Eu diria que isso é uma graça e uma responsabilidade. Uma graça porque a gente sente-se até assim, tocado pelo carinho de Deus por essa cidade, que significativamente traz o seu nome, Salvador. Mas uma responsabilidade. Se aqui foi o primeiro lugar de adoração do Santíssimo, aqui a adoração ao Santíssimo deve ser feita de uma maneira especial, eu diria que com destaque em relação às outras cidades. O final de toda a missa é o início da missão do povo. Depois de participar da partilha da palavra e do pão, é hora de apresentar Deus para o mundo. Na solenidade de Corpus Christi, Jesus Eucarístico vai às ruas, mas no dia a dia são as atitudes dos fiéis que anunciam Deus. Jesus é tudo na minha vida, está no meu coração, né? Sem Ele nada é possível. Com certeza, esta comunhão com Deus é a melhor coisa da nossa vida. Muito feliz, né? Porque Jesus deixou essa Eucaristia em sua memória, então eu me sinto muito feliz, muita alegria, então muito fortalecida também. Aqui é o Brasil todo que adora Jesus, que passa em nossas ruas e nós o acolhemos dizendo: Senhor, fica conosco, fica em nossas casas, fica em nossa cidade. O Chão em Paz faz um breve intervalo. Aguarde, a pausa é rápida e a gente volta já. Com o tema Coração de Jesus, Casa de Deus, Porta do Céu, o Apostolado da Oração celebra 21 anos na paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro do Iapeí. As comemorações começam com um tríduo de 13 a 15 de junho, sempre às 7 horas da noite, na Igreja Matriz. No dia 16 de junho, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus será às 9 horas da manhã. O Movimento Focolare está com as inscrições abertas para o evento Mariópolis, que este ano reflete o tema Irmão, Nosso Caminho para Deus. A atividade será na cidade de Itabaiana, em Sergipe, de 13 a 16 de junho. Os interessados devem entrar em contato com o movimento através do telefone 71-3354-6044. A fé está para além dos espaços da igreja. Ela é parte da vida do homem e encontra abrigo também na cultura. Por isso, em diferentes lugares, nas casas, condomínios, empresas e escolas,
a tradição da trezena de Santo Antônio é vivida com tanta riqueza de fé? Confira a segunda parte da entrevista com o Frei Capuchinho, Padre Jorge Rocha. Bom, nós estamos numa semana muito movimentada, as trezenas estão acontecendo nas casas, paróquias, espaços de trabalho, mas ao longo do ano, toda terça-feira, é dia de fazer uma reverência especial a Santo Antônio. Como é que a gente pode ver essa questão cultural, o jeito da população, dos fiéis se relacionarem e até ter um dia específico para louvar Santo Antônio? Para louvar a Santo Antônio, louvar a Deus, adorar a Deus com Santo Antônio, muito importante. Dom Lucas Moreira Neves, de saudosa memória, tem um artigo que lhe diz o seguinte: Fé e Sociedade, Mútua Interpelação, esse artigo de Dom Lucas, e ele diz que uma fé que não se faz cultura, que não se enxerta na cultura, é uma fé morta, é uma fé que não se comunica. E é exatamente isso que Santo Antônio faz, é exatamente isso que a fé faz, é exatamente isso que a pessoa de Santo Antônio nos ajuda a fazer. Enxertar a fé na cultura. A fé faz parte do nosso cotidiano. A fé não é uma coisa de dentro da igreja, do privativo entre Deus e eu, nada disso. A fé faz parte do meu jeito de ser. É como se estivéssemos, de fato, dizendo, uma fé se fazendo cultura, tomando as minhas feições, tomando o meu gingado, tomando o meu jeito de ser, e Santo Antônio nos ajuda exatamente isso. Num dia especial, com comida, sobretudo, né? Uma cultura que passa pela comida. E a comida é tão importante na Bíblia, porque a comida é um momento aglutinador, é um momento celebrativo. O povo de Israel celebrava em torno da mesa, o povo judeu celebra em torno da mesa, o povo cristão celebra em torno da mesa. Então, celebrar em torno da mesa é celebrar o cotidiano que se faz história, o cotidiano que é celebrado, o cotidiano que é ali comido, digerido. É isto mesmo que Santo Antônio nos ajuda a fazer nesses grandes momentos da sua vida. É também um momento de reunião, né? A partir da figura de Santo Antônio, as pessoas se colocam a rezar mais, a estarem juntos. De repente, no prédio, os vizinhos, que às vezes a gente tem isso, né? Não dá nem bom dia no elevador, mas naquela semana nasce ali uma amizade que pode transformar a realidade em que eles vivem. Perceba, então, como é importante a vida de santidade na igreja. A vida de santidade na igreja nos convida a ser assim, a ser bons, transformadores. A vida de santidade na igreja, ela precisa de fato nos reunir, nos aglutinar enquanto meramente pessoas, simplesmente sem nenhum ideal, mas pessoas que se reúnem em torno da figura do Cristo ressuscitado. Então, Santo Antônio tem com certeza também mais este legado e este ensinamento para nós. Ele nos reúne em torno da mesa, quebra o gelo das nossas relações afetivas, tira aquele espírito de animosidade, não ficamos apenas dentro do elevador olhando para cima para ver os avisos que lá estão, mas batemos palma, nos falamos sobre a vida, contamos sobre a nossa história. Isto é um milagre. O milagre do mundo pós-moderno, o milagre da sociedade odierna, onde vivemos tão aprisionados, cuidado com o cão, cuidado com aquilo, cerca eletrificada, não quero ver você, com medo uns dos outros. Então a figura de Santo Antônio é aquela flecha que me aponta para o outro e que me aponta para Cristo. Então, como é importante celebrar a trezena de Santo Antônio na nossa história, porque em se celebrando Santo Antônio, encontra o outro e nós juntos nos encontramos com Cristo. Há uma relação muito estreita do pão com Santo Antônio. O pão que também é Cristo. Esse partilhar, esse oferecer o pão aos pobres, é também fazer memória dessa comunhão com Cristo? Perfeito. Fazer memória desta comunhão com Cristo, mas aí também tem uma denúncia. É um gesto profético. É o nosso mundo com tanta abundância, nosso mundo com tanto alimento aqui e acolá, e ainda tem gente passando fome. Então, a distribuição do pão de Santo Antônio é uma representação da mesa eucarística da qual participamos, é ao mesmo tempo o pão que nós precisamos para que seja repartido na metade, mas ao mesmo tempo nós ainda temos gente que passa fome. As pessoas não podem passar fome
porque o alimento é algo salutar, é elementar para a nossa sobrevivência. Então, não é folclórico no sentido estrito do termo, folclore é uma palavra muito bonita, por sinal, mas não é folclore no sentido negativo do termo, mas é escatológico, é teológico, é denunciador. Nós precisamos cada vez mais estar num clima de partilha, e esta partilha precisa ser vivida com Santo Antônio, pela força da palavra e porque queremos ao mesmo tempo revelar o rosto da Trindade no nosso tempo de hoje. O senhor falou em partilha e nesse período de festas juninas, especialmente no interior, é comum as pessoas passarem de porta em porta, de casa em casa, onde é bem-vindo, senta, partilha, chupa uma laranja. Esse espírito de comunidade também estão nessas outras festas que movimentam esse mês de junho. Que coisa interessante. Celebrar a trezena de Santo Antônio atiça a nossa generosidade. Precisamos ser mais generosos e generosas quando nós estamos celebrando Santo Antônio. E tem os gestos que indicam isso. A disponibilidade do outro que me acolhe na sua casa, muitas vezes nem me conhece, nem sabe quem eu sou, mas acolhe pelo momento, pelo espírito de generosidade e de partilha que ali é gerado. E é este mesmo espírito de generosidade e partilha que precisa fazer parte do nosso cotidiano. Porque se não fizer parte do nosso cotidiano, nós apenas vamos reduzir a nossa alegria, a nossa amizade com Santo Antônio a alguns dias do ano. Então, o que é que precisa ter? Um estilo. A trezena de Santo Antônio gera em mim um estilo, um jeito de ser generoso, da partilha, da acolhida, da proclamação da palavra e da proclamação do Evangelho. Isto é, do mundo novo que há de vir. Mas não estou esperando esse mundo novo que venha escatologicamente, não sei quando, mas um mundo novo do qual eu já sou anunciador. Os sinais já estão aí. Eu sou anunciador destes sinais, não com palavras, mas com a minha própria vida e com o meu próprio jeito de ser. Para quem vai para a Jornada Mundial da Juventude no próximo mês na cidade do Rio de Janeiro, a Arquidiocese de Salvador organizou um pacote rodoviário. O transporte de ida e volta custa R$ 305. Outras informações pelo telefone 4009-8117. No dia 15 de junho, próximo sábado, os jovens da Arquidiocese de Salvador participam da última vigília em preparação para a Jornada Mundial da Juventude. O evento será na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, na cidade de Cruz das Almas, a partir das 10 horas da noite. Estão abertas as inscrições para a 11ª Semana de Políticas Públicas. O evento, promovido pela Ação Social Arquidiocesana, acontece de 8 a 12 de julho e abordará temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, família e conflitos de gênero. Outras informações pelo telefone 71 4009 6671. Os segredos para fazer uma boa entoação do Salmo fazem parte de um curso ministrado pela Pastoral de Comunicação. Mas as dicas do professor e a desenvoltura dos alunos você confere só no próximo bloco. O intervalo é rápido e a gente volta já. Além de Santo Antônio, outros santos animam as festas do Nordeste brasileiro neste mês de junho. Eles reúnem as pessoas para fazer celebrações, rezar e louvar a Deus. Frei Jorge Rocha lembra a história dos santos juninos. Bom, nesse mês de junho a gente ainda tem festa para São João, São Pedro e São Paulo. E é festa de verdade. A gente faz a reunião da família, partilha o bolo, essas atividades. Dança forró também. Como é que o senhor vê essa relação que se estende para o mês inteiro de atividades, de quermesses nas igrejas? Maravilha, né? É a riqueza da igreja. Em primeiro lugar, é a riqueza da nossa liturgia, é a riqueza e a dinamicidade da santidade na igreja, que nós temos uma maior evidência, assim, mais a evidência celebrativa do mês de junho. Celebrando São João é evangelista, então São João que instrui o povo de Deus exatamente nos princípios desse mesmo Deus que nos acolhe. Então São João é uma figura importante. E depois nós temos São Pedro e São Paulo, colunas vertebrais da nossa igreja, cada um a seu modo, testemunhando a fé e dando a vida
não por uma causa, não por uma ideia, não por uma coisa revolucionária, mas dando a vida por uma pessoa, dando a vida por um Deus que se fez carne. Então, nós reunimos neste mês de junho toda esta grandeza, celebramos, nos orgulhamos, o famoso orgulho bom que nós temos, nos orgulhamos desse legado que a igreja nos dá e só nos resta cada vez mais aprender com eles, porque a santidade é isso na igreja. Vale a pena ser santo, vale a pena ser de Jesus, vale a pena ser da igreja. E este valer a pena não é um troféu, não é um trunfo, não é um reconhecimento ao mérito, não. Que vale a pena ser santo, porque esta é a nossa vocação original e esse é o nosso destino final. E aí essa aproximação que a gente tem com esses santos faz até com que a gente diga assim, é possível, eu também posso. Pronto. Exatamente, sem tirar nem pôr. Eles dizem, São João, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, todos eles estão nos dizendo, é possível ser santo. É possível ser santo. E se nós, porventura, estivermos nesta dinâmica da santidade, estaremos revelando a grandeza e a maravilha que é pertencer à Trindade Santa. Frei Jorge, eu sei que do dia 13, lá no Convento da Piedade, a programação vai ser extensa, vocês têm uma série de celebrações, em outras paróquias também dedicadas a Santo Antônio, a gente tem movimentação, então é um convite para todo mundo participar e ir lá e conferir. Pois é, seja na Igreja da Piedade, seja na paróquia onde você se encontra, seja no lugar em que você pensa que tem uma grande celebração neste dia, participe. Vamos participar porque é o momento de renovamento da fé. Renovemos a nossa fé e renovemos ao mesmo tempo que a santidade na igreja. Celebrar Santo Antônio é querer ser como Santo Antônio, isso mesmo. Nisso não tem nada de mal, não. Querer ser como Santo Antônio é imitar as suas virtudes, imitar aquilo que ele de bem e de bom fez. E é exatamente de bem e de bom que Santo Antônio fez que eu quero fazer. Por isso, eu celebro Santo Antônio. Obrigada, Frei Jorge. Obrigado a você e vamos rezar cada vez mais para que sejamos fiéis à força do Evangelho. Para cantar o salmo nas celebrações, é preciso ter mais do que uma boa voz. É necessário entender de liturgia e saber que este é um serviço em favor da comunidade. Para ajudar os que se dedicam a este ministério, a Pastoral de Comunicação ministra o curso Aprendendo a Cantar Salmos. O desejo de fazer um serviço pastoral bem feito é o que reuniu este grupo de pessoas e as trouxe para a sala de aula. Céu azul e luz, quando sou. Conhecer, amanhecer, viver. Conhecer, amanhecer, viver. Eli é salmista em 3 paróquias da arquidiocese, mas ainda faltava conhecimento musical para o pleno exercício da função. Vamos dizer assim, já tinha alguma experiência de cantar salmo, mas não achando que estava cantando certo, né? Eu conversando e vi no jornal, eu digo, poxa, eu vou dar uma ligada para ver. Esta é a primeira edição do curso Aprenda a Cantar Salmos, promovido pela Pastoral de Comunicação. A formação é composta de 4 encontros, onde os alunos aprendem melodias tradicionais e também são animados a usarem a criatividade. Cantar o salmo, né? E aí me aperfeiçoar, ver coisas novas. Hoje realmente a gente teve que criar uma melodia que eu não imaginava que poderia fazer isso, né? E o professor é maravilhoso, entendeu? Muito calmo e eu estou gostando. O professor é José Filho, formado pela Universidade Católica do Salvador. Ele usa dinâmicas e muitas atividades práticas para despertar a musicalidade dos alunos. O curso de Salmos, ele tem assim uma proposta interessante, que é de ensinar não somente técnica na questão do se cantar o salmo, se cantar bem, se cantar com beleza. A espiritualidade e a adequação musical do salmo também é um dos pontos da formação. Existem ritmos que você pode utilizar. Samba, reggae, axé, nada disso no salmo, pagode,
não dá para ser. Mas uma baladinha, uma coisa mais animada. E também ter o cuidado de que cada salmo ele traz uma proposta. Então, se o salmo for penitencial, uma coisa mais contrita. Se o salmo for festivo, algo mais alegre. Claro, você vai adaptar sempre o ritmo dentro da sobriedade. Ele pode ser alegre, mas sempre sóbrio. Devido à procura e interesse, novas turmas serão abertas e já está prevista a criação de uma segunda etapa. Realmente o curso está sendo maravilhoso. Vou sair aqui, já vou me inscrever para a segunda etapa. Infelizmente, na próxima semana termina, né? Aí a primeira etapa. E aí tem que dar um descanso para recomeçar em julho. Mas com esse curso, eu estou achando que vou cantar melhor do que eu cantava. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A nova turma do curso Aprendendo a Cantar Salmos começa as aulas no dia 9 de julho. As inscrições podem ser feitas através do telefone 71 4009 6604. O programa de hoje fica por aqui, mas durante a semana você pode entrar em contato com a nossa produção através do e-mail chamepaz@arquidiocesesalvador.org.br. Se quiser rever o programa, é só acessar o portal www.arquidiocesesalvador.org.br. Para você, uma bonita semana, fique com Deus e até o próximo Chame Paz.